Oi, turma, tudo bom? Na aula de história hoje a gente vai falar sobre um povo muito especial, que são os primeiros habitantes do Brasil. Alguém arrisca me dizer quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Sim, foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes dos portugueses chegarem. Então é por isso que eu sempre explico a vocês: os portugueses não descobriram o Brasil. Eles conheceram o Brasil, mas o Brasil ele já tinha sido, olha, habitado há muito tempo, né? Alguns historiadores afirmam que por volta de 100 milhões de indígenas já estava aqui no nosso continente, né? Já estavam aqui no nosso país. Então, nesse caso, não houve descobrimento do Brasil, houve um conhecimento por parte dos portugueses. Nesse caso, como eu informei a vocês, no nosso continente sul-americano tinha por volta de 100 milhões de indígenas. E aqui no Brasil, só no território brasileiro, tinha mais ou menos 5 milhões de nativos. Então, é muita, né, muita gente que já habitava o nosso país. No período da chegada dos portugueses, os indígenas já se dividiam em 7 grandes povos. Então já tinha uma divisão de povos. Tinham o povo Tupi, que ficava na região litoral. Tinha o Aruaque, que ficava ali na região Amazônia. Tinha o grupo, né, o povo G ou Tapuiás, pode ser chamado das duas formas, que ficavam na região do Planalto Central. Tinha os Caraíbas, que ficava também na região Amazônia. Também tinha os povos Pano, Tucano e Charrua. Hoje, para a gente estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças que existem entre as suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Nesse mapa aqui a gente consegue ver, onde ficava concentrado cada povo. Então a gente pode ver de vermelho onde ficava concentrado, né? Os tupis, de rosa a gente vê onde ficam os caraíbas, de verde a gente vê onde ficava o povo G, né? Então aqui no mapa, esse mapa aqui nos orienta de como estava feita a localização, a divisão dos povos, desses primeiros habitantes, né, desses indígenas. Assim, são classificados com 4 troncos linguísticos. Então, a gente acabou de ver, né, que para estudar algumas populações indígenas, eles foram separados de acordo com a sua língua. Então, nesse caso, foram classificados em 4 troncos linguísticos: Tupi, Macro, G, Caribe e os Aruaque. Aí existe ainda, tá, muitas outras línguas, como a dos tucanos e a dos Yanomais, né? Desculpa, Yanomamis, que não foram classificadas nesse troncos. Porque nesse caso aqui, esses troncos, eles são os 4 principais, que são os Tupi, Macros, Gé, Caribe ou os Aruaque. Então, os Yanomamis, eles não foram classificados aqui, nem os tucanos, mas existem outras línguas. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribo. Uma coisa importante que a gente saiba, a língua portuguesa, gente, ela é uma herança portuguesa, né, dos portugueses, a gente já sabe. Mas tem alguns indígenas que não falam a nossa língua, não falam a língua portuguesa, tá? Não é imposto a eles, eles têm a língua deles, né, a língua nativa deles. Então, por isso que existe, né, essa separação, essa classificação de alguns troncos linguísticos de acordo com a língua de cada povo. Bom, uma tribo, o que é uma tribo? É um grupo de família que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e sentimento de união entre si. Então, uma tribo, nesse caso, é um grupo de famílias que estão ali localizados próximos um do outro, compartilham da mesma língua, da mesma cultura e costumes. E, claro, se respeitam. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque eram onde os indígenas obtinham água para sobreviver. Lembrando que a gente está falando aqui dos primeiros habitantes, dos indígenas de muito tempo atrás, tá? A gente não está falando somente dos indígenas de hoje em dia. Também esses indígenas tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais
que havia nas terras brasileiras, né? Importantes aí para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílio, moradia e outras coisas. Então, esses indígenas, eles conheciam ali o território que eles moravam, que eles habitavam. As suas aldeias eram formadas próximos à água, eles conheciam ali árvores, conheciam animais, né? Conheciam recursos de pesca, utensílio, então eles tinham conhecimento. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, ou utilizando canoas pelos rios, como a gente pode ver aqui nas imagens. Como era o trabalho dos indígenas? A maior parte dos povos indígenas vive de coleta, isso vivia e vive também, de coleta de frutos da floresta, né? Nesse caso, cacau, maracujá, jabuticaba, araçá e outras coisas. Vivem também da agricultura, como a agricultura da mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim e outras coisas. Vivem da caça, então eles caçam anta, tatu, veado, paca, também outras coisas. Também podem viver da pesca, né? Então, eles podem pescar ali traíra, pacu, piaba e outras coisas que são exemplos de peixes. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos que são colhidos são distribuídos igualmente entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para sobreviver, para trabalhar. Cada indígena costuma ter seu próprio instrumento de trabalho, bem como arco ou flecha, né? Entre os indígenas há divisão de trabalho, né? Então eles dividem o trabalho de acordo com o sexo. Quais são os trabalhos das mulheres nas aldeias indígenas? Atividade agrícola, desde plantar até colher. Coleta de fruta, né? Coletar frutas das árvores. Produzir farinha, preparar comida, cuidar das crianças e confeccionar redes e cestos. E o trabalho dos homens, qual é? Derrubar árvores e preparar a terra para o plantio. Caçar e pescar. Confeccionar arco, flecha e canoa. Construir moradia. Formar expedições guerreiras, né? E também proteger a tribo, que no caso concilia com formar expedições guerreiras. Quais foram as contribuições, né, as heranças dos indígenas para a formação do nosso povo brasileiro? Os indígenas deram importante contribuição, isso a gente já sabe, né, para os costumes e a formação do nosso povo. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil são de origem indígena. A gente até conheceu, né, nas últimas aulas, uma das lendas folclóricas dos indígenas. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Essa questão aqui da cultura europeia é importante que a gente saiba. Os indígenas, eles não falavam português antes dos europeus chegarem ao Brasil, antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Eles tinham uma língua própria e eles tinham a religião deles. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os portugueses obrigaram eles a falarem a língua português e também a se converter ao catolicismo. Então, esse parágrafo está falando exatamente disso, que a vida dos indígenas modificaram um pouco devido a essa cultura europeia, tá? Então, hoje em dia, tem indígena que fala português e a língua nativa dele, tem indígena que não fala português, então é isso. Com o avanço da colonização, quer dizer que quanto mais portugueses foram chegando ao Brasil e aqui ficando, muitos indígenas foram desaparecendo, né? Isso a gente já sabe. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras, né? No caso, muitos morreram tentando fugir, né? Brigando para não ser escravo. Muitos morreram por ser escravo, né? E também muitos morreram por doenças que os portugueses transmitiram aos indígenas. Esses indígenas que sobreviveram eles fugiram cada vez mais pelo sertão. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Dos indígenas, nós herdamos alimentos básicos da culinária, instrumento musical, artesanato, técnica de plantio e outras coisas. A gente também já sabe, né? Aqui temos os exemplos de cesta, rede, aqui nós temos a tapioca, a gente tem várias heranças indígenas na nossa cultura.
O modo de viver dos indígenas influenciou e contribui para a diversidade do povo brasileiro, a diversidade cultural do povo brasileiro. Como foi a relação entre os indígenas e portugueses? A gente já pode ter uma ideia que não foi uma relação amigável e pacífica, né? Mas vamos ver como foi. O contato dos indígenas brasileiros com os europeus, com os portugueses, foi extremamente prejudicial para os indígenas, para os nativos. No início, os indígenas eles foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia. Então, assim, do início, os europeus eles foram meio que bonzinhos com os indígenas, porque eles precisavam dos indígenas. Precisavam que os indígenas ali apresentassem as florestas, apresentassem as riquezas que o nosso país tem. Então, no início, os indígenas foram de muita serventia para os portugueses. Os europeus aproveitaram para trocar com os indígenas objetos como espelhos pelas riquezas que lhes interessavam. Então, olhem que interessante. Os indígenas eles não tinham esses objetos da sociedade, né? Como eles viviam mais reclusos nas florestas, eles não tinham espelho ou outros objetos que a gente usa normalmente. Então, eles ficavam muito curiosos e interessados e aí faziam uma troca. Às vezes, trocavam alguma riqueza que eles tinham, né, pelo objeto dos europeus. Entretanto, quando Portugal decidiu que queria tomar essas terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um empecilho, um entrave, já que começaram a lutar, né, tentando defender as suas terras. Porque, no caso, as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os indígenas ou até mesmo transmitir doença para que acabasse com as tribos. Olha que triste. Uma grande quantidade de aldeias foi dizimada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses. Então, os portugueses trouxeram para os indígenas varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica e provavelmente malária. Os indígenas não conviviam com essas doenças, né? Eles não conheciam essas doenças e os portugueses trouxeram, né? Transmitiram para eles. Os indígenas foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eles eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados, tratados como animais. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de que existe, 206 etnias e 170 línguas nativas de indígenas. Entretanto, ainda existe tribo que vive em locais de difícil acesso na Amazônia, por isso esse número pode ser até bem maior. Para manter suas tradições e sua cultura, os indígenas precisam das matas e das florestas, né? Pois é ali que eles vivem, pois é ali que eles mantêm a sua forma de viver. Isso porque a natureza faz parte do seu espaço e eles precisam do que está em volta da aldeia. Essa necessidade é tão evidente na sua forma de vida que atualmente existe muita reserva indígena para garantir essa maneira de viver, a fim de manter essa cultura. O que isso quer dizer? Hoje em dia existem lugares que são reservados somente para ali a locomoção dos indígenas. Existem lugares nas florestas que são reservados, que foram ali guardados somente para os indígenas conseguirem viver. Os portugueses obrigavam os indígenas a seguirem a sua cultura para que aos poucos eles fossem perdendo a deles. Consequentemente, eles queriam tirar a identidade dos indígenas, né? A questão da preservação das tradições e da cultura dos indígenas é tão importante que existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes ao indígena, que é a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então, o FUNAI, ele tem um objetivo, né? Ele é criado, nesse caso, para quê? Para proteger a cultura indígena, né? Para preservar a tradição e cultura dos indígenas, porque é muito importante, tanto para eles quanto para nós. Bom, turma, nosso assunto é esse. Espero que tenha sido importante para vocês conhecerem um pouco mais, né, dos primeiros habitantes do nosso país. Aguardo vocês na aula. Um beijo.